amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 pilares da fotografia fine art. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal do YouTube, me seguir na conta do meu Instagram e deixar o seu like aqui nesse vídeo já antes de começar a assistir o conteúdo, porque assim você ajuda a amiguinha aqui a conseguir compartilhar mais conteúdos para os nossos amigos fotógrafos. Então vamos lá, antes de começar a falar sobre os 5 pilares da fotografia fine art, eu vou te perguntar mais uma vez, porque eu já venho falando isso várias vezes, o que é a fotografia fine art? E eu tô sempre perguntando isso e falando sobre o que é, porque eu entendo que é essencial a gente saber ter de cor o que é a fotografia fine art, sabe? Na verdade, a gente precisa entender o que é, não só decorar o que seja, mas entender de fato o que é. E a fotografia fine art, eu acredito que esse termo veio por conta da impressão fine art, que é feita em papel fine art. Então eu acredito que meio que puxou um gancho, né? E começou-se a utilizar esse nome, fotografia fine art, por conta do papel fine art. Mas a fotografia fine art nada mais é que é um tipo de fotografia artística onde o fotógrafo ele vai estar colocando os seus sentimentos, os seus desejos, o que tem dentro de si através da fotografia. Igual os pintores, eles não se inspiram e se expressam através das pinturas. Os músicos não se expressam através das músicas e das letras e das melodias que criam. A fotografia fine art também é assim. A gente se expressa através do que a gente cria dentro da nossa cabecinha e coloca para fora através de fotografia. Então a fotografia fine art não quer dizer que seja só coisa de princesas, de fadas e etc, tá? Envolve diversos tipos de conceitos dentro da própria fotografia fine art. Quais são os tipos de fotografias que existem? Existe um universo gigante de fotografia, tá? Existe fotografia documental, existe fotografia de animais, da natureza, fotojornalismo infantil, newborn, casamentos, eventos, formaturas, ensaios femininos, masculinos, debutantes, enfim, muitos tipos de fotografia e inclusive a fotografia artística. Mas qual é a principal diferença entre a fotografia fine art e os outros tipos de fotografia? Eu não posso abranger todos os tipos de fotografia, mas eu posso te falar de alguns, que são os principais que a gente tem por aí. Que é, por exemplo, fotografia de casamentos, 15 anos e, enfim, ensaio fotográfico gestante na praia. A gente não tem como fugir muito do padrão quando a gente faz esse tipo de fotografia. Por exemplo, eu sei que existem diversos fotógrafos incríveis que são super premiados na fotografia de casamento. Então, eles vão ver diversos ângulos, vão ter diversas ideias e etc. para estar fotografando a noiva no making off, vai estar levando um pouco de fotojornalismo para dentro da cerimônia e nas festas do casamento, mas você entende que não sai muito de dentro daquilo ali, porque no final de tudo, ele tá fotografando um casamento, né? Ele tá fotografando a noiva. Então, acaba que mesmo tendo um universo de coisas para ele estar fazendo ali dentro da fotografia, é limitado, porque o principal é fotografar a noiva, o noivo, né, a família, a cerimônia, a festa. Então, por mais que dê para fazer, seja um fotógrafo muito criativo e ele consiga fazer diversas coisas ali dentro, vai estar limitado sim. E isso dentro de qualquer outro tipo de evento que você vai estar fotografando ou dentro de outros ensaios que você vai estar fazendo. Se uma gestante, por exemplo, você vai fazer um ensaio gestante na praia, onde que você vai fazer somente o ensaio gestante na praia. Você vai ter que fotografar a gestante na praia, né? Com a barriga, né? Com o marido, com o filho. Aquele momento ali onde a gestante vai estar linda e tal, mas não vai ter uma história por trás daquilo ali, que é onde entra a fotografia fine art. Quando eu comecei a fotografar, eu fotografava diversos tipos de fotografia, né? Fazia vários tipos de evento, além de diversos tipos de ensaio.
Quando eu comecei a fotografar, eu também fazia já fine art, que eu não sabia que era esse nome, não, eu não sabia que era fine art, mas eu já estava criando diversos tipos de portfólios ali em cima com alguns grupos de meninas. Eu não tinha tanto conhecimento naquela época, lógico, eu nem sabia que esse nome fine art existia, não criava um roteiro, não criava várias coisas que eu faço hoje em dia, mas não deixa de, naquela época, já ser fotografia fine art também, que eu fui aprimorando com o tempo. Então eu consigo ver o nicho que eu trabalhava, né, nos outros tipos de fotografia, e eu consigo comparar quais são os benefícios que eu tenho na fotografia fine art e as diferenças entre fotografia fine art e o outro tipo de fotografia. Porque eu comecei a fotografar em 2013 e de 2013 até 2017, foram 4 anos, eu tava fazendo de tudo, né? Fotografava tudo. Então, além de fotografar já a fotografia fine art. Em 2017 pra cá, que eu parei de trabalhar também, né? Em outras coisas, que eu sou professora de biologia. Então, eu trabalhava até 2017. Então, nesse tempo que eu comecei a me dedicar ainda mais na fotografia fine art, que foi onde eu comecei a descobrir diversas coisas e situações que eu poderia estar aplicando na fotografia fine art. E quais são os benefícios de você fazer a fotografia fine art? Uma delas que eu identifiquei é a diferenciação, porque você consegue nitidamente, assim, com muita clareza, muito mais fácil, se diferenciar de outros fotógrafos a partir da fotografia fine art. Até porque, como é um tipo de fotografia artística, você consegue mostrar, né, visualmente isso com muito mais clareza e mostrar a sua diferenciação de outros fotógrafos do que quando você tá ali para poder estar fazendo a cobertura de algum evento, por exemplo, ou fazendo algum ensaio mais genérico de gestante, infantil e etc, sabe? Então eu acredito que a diferenciação que um fotógrafo fine art consegue ter perante outros tipos de fotografia, então eu consigo ver que a diferenciação na fotografia fine art é um pouco maior e diferente e com um valor agregado maior do que outros tipos de fotografia, tá? Porque você consegue visualizar com muito mais facilidade do que em outros tipos de fotografia. E eu falo isso porque eu trabalhei com outros tipos de fotografia e passava por tudo isso também. Um outro benefício que eu identifico na fotografia fine art, que vem a partir da diferenciação, é você trabalhar menos e ganhar mais por aquilo ali. Porque como o valor agregado nesse tipo de fotografia é muito maior, você consegue mostrar para o seu público, né, e para os seus clientes que a quantidade não é melhor do que a qualidade, ou seja, ela não precisa ter muitas fotos, você consegue mostrar para sua cliente que ela não precisa daquilo tudo e você consegue fazer pequenos pacotes até pacotes maiores. Então você consegue mostrar visualmente o valor agregado que tem nesse tipo de fotografia diferente de outros estilos de fotografia. E eu tô falando isso porque eu já fiz outros tipos de fotografia e eu via como que era, sabe? Então você consegue estar mostrando que a qualidade na fotografia fine art é muito melhor do que a quantidade em si. E eu falo isso porque hoje, por exemplo, o que eu ganho com um ensaio com 5 fotos era o que eu ganhava com um ensaio com todas as fotos em 2 horas de ensaio, por exemplo. E quando eu comecei a aplicar esse método para poder estar mostrando para o meu cliente que a fotografia fine art é um tipo de fotografia diferente, na qual ela não precisa de quantidade, sim qualidade em cima dali daquela fotografia, eu comecei a ganhar mais, ter mais tempo também para poder estar fazendo diversas outras coisas. A pessoa ela vai ter menos fotos, dependendo da quantidade de fotos que ela vai estar contratando. E é lógico, muitos clientes querem fotos extras. E você consegue estar cobrando um valor mais caro numa foto extra, por exemplo. E por que você consegue estar cobrando um valor mais alto numa foto extra, por exemplo? Porque tem esse valor em cima daquela única foto, sabe? Diferente de um ensaio que seja mais comum, por exemplo. Porque é como se o cliente ele estivesse comprando uma obra de arte em cima daquela foto ali. E não só um ensaio fotográfico comum. Igual eu já falei
outras vezes aqui em outros vídeos também. Um outro benefício que eu identifico na fotografia Fine Art também é o poder de criação. Você tá livre para poder criar o que você quiser. É lógico que dentro dos limites do seu cliente e do que ele quer também. As suas ideias têm que bater com as ideias do seu cliente, mas você está muito mais livre para poder estar criando, diferente de outras situações, como eu já mencionei aqui, de ensaios fotográficos mais comuns, tá? Onde, por mais que você tente fazer algo diferente, você sempre vai estar limitado àquilo ali. Diferente da fotografia Fine Art, tá? É como se nos ensaios fotográficos gerais ou eventos, por exemplo, você foi ali para estar registrando aqueles momentos. E na fotografia Fine Art, você tá ali criando os momentos para poder registrar, sabe? Então é um pouquinho diferente. Então vamos lá, vamos aos 5 pilares da fotografia Fine Art. E o que seriam os 5 pilares da fotografia Fine Art? É como se fossem 5 peças de uma construção de um ensaio fotográfico legal, onde você vai estar entregando um bom produto para o seu cliente, tá? Então, eu consegui identificar, 5 características principais para você estar fazendo esse produto incrível para o seu cliente, onde ele vai estar sempre se lembrando de você. Então, o pilar número 1 seria o conceito. Você precisa entender, não só decorar, mas você precisa entender de verdade o que é a fotografia Fine Art, porque a partir daquilo ali você vai conseguir criar de fato um bom produto para o seu cliente. E eu tô sempre falando o que é Fine Art, o que é Fine Art, o que é Fine Art. Eu vou falar mais uma vez, é porque muita gente não sabe o que é e acha que é só edição de imagem. E você precisa entender o que é para você estar vendendo o produto, porque não tem como você vender um produto no qual você não sabe de verdade, de fato, o que é aquilo ali. Então você precisa entender o que é o Fine Art, você precisa começar a se nutrir ontem, sabe? Isso é para ontem. Você precisa começar a se nutrir de arte, da história da arte, de obras de arte. Você precisa ir a lugares que tem obras de arte, você precisa ver aquilo ali na sua frente, não ficar só preso na internet, sabe? Você precisa ver filmes que falem sobre isso, tem diversos filmes por aí, filmes até sobre alguns artistas, tá? Na qual você consegue entender e ver bastante coisas legais. Você precisa ler livros, ler o livro sobre a história da arte. Eu tô com um aqui que eu separei para poder mostrar para vocês. Esse livro aqui, é claro, não terminei de ler, eu comprei ele no ano passado, ele tem 680 e poucas páginas. É a enciclopédia da história da arte. Tudo que você precisa saber sobre a história da arte tá aqui dentro. O livro também não é caro, para quem é iniciante também vale a pena e aos poucos você vai lendo. Depois que eu comecei a ler isso aqui, cara, minha cabeça começou a expandir muito e eu comecei a ter diversas ideias para poder estar criando as minhas fotografias, principalmente as autorais. E a partir das autorais é onde os clientes vêm e vão tendo desejos também de fazer parte daquilo ali. Tá? Então é muito importante você estar fazendo essas fotografias autorais também. Então, o pilar número 1 é o conceito. Você precisa entender o que é, você precisa entender o que é arte, você precisa estar dentro da história da arte, você precisa começar a viver um pouco de arte, porque isso não vai só estar beneficiando a sua fotografia Fine Art, mas como um todo, a fotografia em si, sabe? Porque esses pilares que eu tô falando aqui não serve só para fotografia Fine Art, serve para outras coisas também. Você tá nutrindo todos os dias, sabe? A sua cabeça, eu sei que o tempo é corrido, mas pelo menos, sei lá, começa a catar um monte de contas no Instagram que fala sobre a história da arte, que compartilha o tempo inteiro obras de arte, que isso daí já vai te ajudar bastante. Mas não fica preso só pela internet. O segundo pilar que eu identifiquei, que é muito importante na fotografia, a partir do conceito, que você vai entender o que é a fotografia Fine Art, é a criação. Você precisa saber, você precisa criar o que você vai estar fazendo ali na sua fotografia. Então, eu acredito que a segunda parte, não menos importante que o conceito, é a criação. Porque a partir dali você vai estar organizando as suas ideias e vai estar colocando, em prática
o que realmente o seu cliente quer dentro das possibilidades que você também está podendo oferecer. E essa criação nem sempre é só, como eu já mencionei aqui, para o cliente, tá? Eu tenho certeza que quando a gente faz trabalhos autorais, eu tô falando isso por conta do meu trabalho, você vai estar atraindo diversos tipos de públicos diferentes a partir daquela sua ideia primária, que é uma ideia inicial, onde você vai estar, tipo assim, ó, dando pontapé na sua criatividade e mostrando para o público o que você é capaz de fazer. E a partir dali, outras pessoas vão surgir com diversas ideias, querendo algo parecido ou coisas totalmente diferentes, mas que surgiu a partir daquilo ali que você começou, tá? Então, a ideia de criação é uma das fundamentais também. Terceiro pilar é a produção. Então, você precisa saber o que você vai fazer a partir da criação para você estar organizando a sua produção. E, gente, eu vou falar mais uma vez, nem sempre a produção precisa ser algo caro, precisa ser figurinos enormes e gigantes e caríssimos e com muita pedraria, porque isso tudo, né, vai acrescentando valor naquele figurino ali. E nem sempre a gente vai ter como estar investindo nisso. Então, invista em tecidos. Eu vou estar mostrando isso em breve, como a gente pode estar fazendo alguns figurinos. E cara, dá pra gente fazer coisas lindas a partir de pouco dinheiro, sabe? Então, eu acredito que a produção é muito importante para você estar se diferenciando no mercado fotográfico, principalmente, porque como eu já mencionei, as pessoas elas vão ver um diferencial na produção que você vai estar fazendo, mas a gente tem sempre que colocar o pé onde a gente alcança, então vamos começar por pouco, sabe, por baixo. A gente pode começar com tecidos, com coisas, acessórios pequenos e principalmente estar brincando com a luz e sombra, sabe? A gente consegue estar brincando no Photoshop também para poder estar criando e produzindo. Sendo que eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que eu percebi que é um diferencial meu também, que é ter os elementos reais no ensaio fotográfico. Porque é mega importante você estar passando essa experiência para o cliente, dele estar fazendo aquilo ali com todos aqueles elementos de verdade. Às vezes ele nunca teve um contato com determinado elemento que você vai estar botando ali no ensaio fotográfico. E aquilo ali vai estar marcando de verdade o seu cliente para sempre. Ele vai sempre se lembrar daquilo ali. Muitas vezes, alguns clientes, eles saem daqui do meu espaço felizes só com o fato deles terem vindo aqui e meio que terem brincado, sabe, de época, por exemplo, e terem feito aquilo tudo ali daquele jeito. Porque só o fato, a experiência dele estar vivendo aquilo ali já é mega importante mesmo, sabe? Então, eu sempre tento fazer com que o meu cliente ele tenha uma super experiência comigo, seja no ensaio externo, seja no ensaio de estúdio, porque aquilo ali vai marcar, às vezes ainda mais do que a experiência assim de ter a foto depois pronta, sabe? O que ele vai estar fazendo ali no lugar é uma experiência que ele vai estar guardando para o resto da vida dele. É claro que as fotos serão as consequências e vai ajudar a guardar mais, mas quando você começa a fazer muita montagem de diversas coisas, acaba que você não está conseguindo dar aquela experiência real para o seu cliente. E eu prezo muito por isso. Quarto pilar que eu identifico para a fotografia, fine art também, que não é menos importante que os outros, é a edição. Quando eu falo que você precisa estar dando uma experiência muito legal para o seu cliente, para você não precisar fazer montagens, não quer dizer que o seu ensaio fotográfico ele não tenha edição de imagem, porque o ensaio fotográfico, né, a fotografia fine art, igual eu já falei, não é só editar, não é só colocar elementos, né? Hoje em dia eu já fiz muita montagem, lógico, né? Quando a gente começa a trabalhar com Photoshop e a gente vê quanta coisa a gente consegue fazer, é muito legal. Só que é aquilo que eu falei, a experiência que você vai dar para o seu cliente é mais importante do que você fingir que tem um elemento ali que na realidade não tem e ele não viu, tá? Mas não quer dizer que você não vai editar essa foto. Então você vai estar editando a foto, você vai estar mexendo na textura da fotografia, você vai estar mexendo na iluminação, você vai estar mexendo nas cores.
Então, isso é um complemento, sabe? Da produção que você fez, do ensaio que você criou, da produção que você fez, do cliente que você fotografou e depois na pós-produção, que é o quê? A edição. E quinto pilar que eu entendo que é super importante também é a finalização. E o que seria a finalização? A entrega do produto para o seu cliente. O seu cliente, ele vai ter só fotografias digitais ou vai ter outro tipo de produto em mãos também? Quando você dá um produto na mão do seu cliente, que ele tá vendo que aquilo ali é palpável, sabe? Diferente de estar só numa tela do computador ou do celular, a sensação é muito diferente, porque você vai ter algo em mãos. É como se você estivesse vendo que é real aquilo ali, porque não está só na tela de algum lugar. E o impacto é muito grande. Sendo que a gente tem uma limitação na nossa cabeça de que o cliente ele não vai ter dinheiro para poder estar fazendo aquele produto ali, tá? Muitas das vezes, realmente, o cliente ele não vai ter dinheiro para estar investindo naquele produto. Só que tudo é questão de prioridade, tá? Quando ele entender que ter o produto, ter um álbum, ter um quadro ou até fotos impressas se torna uma prioridade, quando ele entender que aquilo ali é importante, ele vai comprar. Da mesma forma que ele comprou um celular, da mesma forma que ele compra, sei lá, ele vai no shopping final de semana e gasta um dinheiro comendo ou bebendo, ele vai fazer esforços sim para ter aquele tipo de produto. E eu tô falando isso por experiência própria, porque quando eu tinha também essa limitação na minha cabeça, eu não tinha quase produtos, eu não tinha nem o que apresentar. A partir do momento que eu comecei a ter produtos para poder apresentar para o meu cliente, eu comecei a ver que realmente eles compravam, tá? E eu hoje em dia, o que eu entrego para eles? Eu entrego fotos impressas, entrego álbuns e entrego quadros também. E isso tudo que eu quero entregar. Por quê? É só para poder vender? Claro que não, sabe? Porque o que a gente ganha em cima disso é muito pouco. Cara, o que eu quero é marcar a vida do meu cliente. Eu quero que ele pegue aquilo ali, ele olhe isso aqui que eu fiz. Eu fiz eu virei uma obra de arte, entendeu? Eu quero que ele olhe para aquele quadro e ele se enxergue, porque quando eu vou vender o meu trabalho, eu vendo que o meu trabalho que a pessoa vai se transformar numa obra de arte. Então, para ela se transformar numa obra de arte, ela precisa de ter algum item na mão dela. Não só na tela do celular ou na tela do computador. Ele precisa ter alguma coisa ali na mão dela, tá? Principalmente o quê? Foto impressa, quadro ou álbum. E quando elas chegam aqui e elas veem aquilo, já era, porque elas veem a necessidade de ter aquilo ali. Então acaba se tornando o quê? Prioridade também. E você vai estar acabando o quê? Eternizando a sua cliente em algum objeto, seja algum desses que eu te falei. Então, assim, como que funciona, né, essa minha entrega? Todas as clientes vão receber alguma coisa? Não, porque eu tenho um pacote mínimo e eu montei esse pacote mínimo justamente para poder estar atendendo todo mundo, sabe? Qualquer tipo de público. Porque o que eu quero, gente, na real mesmo, eu quero que pessoas que tenham os mesmos gostos que eu, né, que é um gosto assim de arte, de coisas antigas e tal. Eu amo muito quadros. Eu sei que tem muitas pessoas que amam também, nem todo mundo vai ter condições de estar comprando. Então, eu crio diversos tipos de pacotes para poder dar diversos tipos de oportunidades para a pessoa estar fotografando comigo também. Então, eu tenho pacotes com 5 fotos, que é um pacote menor, na qual eu consigo estar atendendo um público que não vai estar conseguindo, por exemplo, ter um álbum, mas não tem problema nenhum. Pelo menos ela vai ter a foto ali. Mas a partir dos outros pacotes, todos os outros pacotes, por exemplo, eles já acompanham fotografia impressa. Por quê? Porque eu quero que o meu cliente tenha aquilo ali em mãos, tá? E eu tô aqui com alguns produtos para vocês verem. Isso daqui é a caixinha que vai a foto impressa. Eu não tô com todas as fotos impressas aqui, mas eu tô com uma foto impressa 15 por 21, por exemplo. Então tem pacotes que vão com várias fotos 15 por 21, né? Esse daqui é uma delas, tá? São os pacotes menores.
Eu tenho outros tipos de produtos também, mas você vê que quando a pessoa recebe essa caixinha aqui, né, com a minha logo e com as fotos, já é algo diferente do que a pessoa tá recebendo só foto pela internet, por exemplo, para poder baixar e deixar só no celular, sabe? A sensação é diferente. Isso daqui é um quadro em tela Canva, tá? Eu trabalho com dois tipos de quadros, que é o de tela Canva e o com impressão fine art mesmo. Então, você vê que aqui já tem um valor agregado também, porque a pessoa tá num quadro de verdade, com uma tela assim de arte mesmo, entendeu? Ele tá num quadro, ela virou uma obra de arte de verdade, sabe? Então, eu quero que a cliente, porque quando eu falo pra ela que ela vai virar uma obra de arte, sabe, antigamente não tinha nem celular, ela tem que ter um quadro, ela tem que ter alguma coisa pra estar se visualizando. Então é onde eu entrego um quadro pra ela também. E algumas outras, né, elas ainda levam, por exemplo, álbuns, né? Tem diversos álbuns e eu vou mostrar pra vocês um álbum que é de madeira, que é o meu xodozinho, que eu acho que tem tudo a ver com a minha fotografia, né? Já que é um material em madeira, natureza, marrom, né? Eu adoro essa cor. Então, quando a pessoa pega o álbum e ela abre o álbum e ela se vê linda, sabe? Na fotografia, e a percepção dela de contos de fadas, que são em livros, quando ela se olha aqui, ela entende que ela realmente fez parte de um conto de fada, entendeu? Porque ela tá aqui. Você consegue entender? Ela tá aqui num livro, sabe? Belíssimo. Então, quando você entrega esse produto para sua cliente, pode ter certeza que ela vai estar mostrando isso aqui para todo mundo, tá? Ela vai pegar e vai deixar na estante dela, ela vai pegar o quadro e vai colocar logo de frente lá na parede da casa dela, porque ela vai querer que todo mundo veja que ela se tornou uma obra de arte. Então veja bem, a fotografia fine art você consegue estar proporcionando diversos tipos de experiências para o seu cliente. E a finalização desse produto, né, não só deixando na forma digital, mas sim uma forma onde ela vai poder tocar e colocar as mãos naquilo ali, eu entendo que a experiência ela triplica, tá? Porque você vai estar realmente entregando uma obra de arte ou um conto de fadas para sua cliente. Então hoje eu falei sobre os 5 pilares na fotografia fine art, que são o conceito, a criação, a produção, a edição e a entrega, tá? São esses 5 pilares da fotografia fine art que eu queria estar mostrando para vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente está aqui no canal, né, no YouTube, no Instagram, compartilhando agora diversos conteúdos para vocês. Quero muito saber o que vocês acharam dessa aula. Comenta aqui então, por favor, tá? Deixa seu like, me segue no YouTube. Não, me segue no Instagram e se inscreva. Se inscreva no canal do YouTube e me siga no Instagram. É seguir, né? É seguir. Tá bom? Um beijo.